Deus, em nosso tempo que estamos vivendo, Ele está aprimorando a igreja cada vez mais, ou de uma maneira que possa amadurecer o nosso sentido espiritual. Porque o homem carnal, ele não discerne bem e nem compreende as coisas espirituais. E nessa jornada de fé, temos muitas batalhas em nossas vidas, onde que só podemos passar para outra parte ou indo em frente só através de realmente você tomar aquele homem interior e deixar o Espírito Santo gerar fé em sua vida para receber a palavra de Deus como ela é, não como eu quero que ela seja, mas como ela é. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. Você ouve a palavra, você entende o que estou falando, mas na hora de nós botar em prática isso, muitas vezes temos medo de colocar em prática e daí isso gera todo um problema. Por quê? Tememos. Somos homens e mulheres e tememos. Eu posso dar um exemplo muito simples para você das Escrituras, quando José estava noivo de Maria. E olha bem como ele é noivo, não é como hoje. Noivo é quando você noivava, você estava comprometido com aquela pessoa e realmente só fundava só alguns momentos para o casamento e passar para a festa e para a boda. Lá você já estava comprometido. Não tinha retorno quando você está noivo. Mas aqui, em nossos tempos, hoje você noiva, desnoiva e casa, separa, tudo isso acontece em nosso tempo. Mas eu estou querendo mostrar para você entender. Mas José, quando aconteceu aquele caso, Maria veio falar a José. E José teve medo. Ele não pôde crer que a sua esposa tinha recebido do Espírito Santo e estava. E ele temeu. Agora Deus veio em socorro a José. Deu um sonho a ele, para ele realmente compreender e para se cumprir a Escritura. Mas você vê, Deus veio ao socorro, mostrar aquilo a José, e José compreendeu aquilo e recebeu Maria. Agora você vê o que o medo faz em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos receber bênçãos de Deus, mas pelo medo nós perdemos as bênçãos que Deus quer dar em nossa vida. E Deus tem muitas e muitas bênçãos para nos dar. Mas o medo bloqueia todas as bênçãos. Por quê? Muitas vezes, como eu sempre falei, olhamos a quê? A circunstância. José não olhou em direção à promessa, ele olhou nas circunstâncias que estavam acontecendo naquele momento. Ele não contemplou o que estava escrito. E assim acontece com nós muitas vezes em nossas vidas. Por isso que eu vou usar algumas coisas que nosso irmão Brian falou. Ele usou essa expressão: preso pelo medo e liberto pelo amor. Porque o medo aprisiona. E o medo faz você estar em prisão. Você não pode estar num sistema que aprisiona você com medo. Não. Você tem que estar em um lugar que a palavra de Deus coloque bênção em sua vida e você não tem medo. Amém. Você vai dizer assim: mas irmão, antes a palavra diz que nós temos que ter temor. Claro que Deus trabalhou dessa maneira até você ter um crescimento. É como você tem uma criança pequena, algumas coisas ele não sabe ainda. Então você ensina para dar talvez uma dúvida para ele poder entender lá na frente. Mas não é esse o processo de Deus. O processo de Deus sempre foi amor. Deus não vem. Olhe bem o que eu vou dizer para você, talvez você ache isso meio estranho, mas isso é como um entendimento. Já pensou assim, cada vez que nós errássemos, cada vez que nós fracassássemos, Deus viesse e batesse em nós? Eu acho que nós ia sair muito bem
com muitas coisas, né? Estaríamos bem vermelhas nossas poupanças e muitas outras coisas. Mas Deus não faz dessa maneira porque Ele não quer gerar medo em nós, Ele quer gerar amor. E olha bem o que Ele vai falar aqui. Ele vai falar assim: agora, essa declaração deve abalar cada um de nós profundamente, porque Paulo está fazendo uma declaração clara aqui, que você está vivendo para si mesmo. Isso mostra que o Espírito que está na torre de controle de sua vida não é eterno Espírito de Deus. Ele está dizendo assim, ó, quando você vive na carne, você está vivendo para quem? Para você mesmo. Então, o Espírito que está no controle do seu coração não é o Espírito de Deus. Ele vai dizer assim, ó, mas é o próprio Espírito que você nasceu em pecado, moldado em você pela iniquidade. Ele veio a este mundo contando e manifestando mentira. O que ele quer dizer? Se você vive na carne e ainda você vive no seu eu, ainda você vive com aquele espírito que você chegou aqui. Nós estamos falando do quê? Mentiras. Isso que Paulo está colocando para você entender. Então ele está querendo colocar uma base e firmar seu pensamento, porque ele fala assim, ó, vós porém não estáis na carne, porque a carne inclina-se para as coisas da carne, mas o Espírito, esse que é o Espírito de Deus habita em vós. Ele quer dizer assim, ó, o Espírito Santo está habitando com você mesmo. Você se inclina às coisas da carne ou você se inclina às coisas de Deus? Agora, dentro desse tabernáculo não pode viver duas coisas. Não pode estar inclinado a essa carne ou inclinado a essa coisa. Você não pode ter o Deus Mamon, que é o Deus do mundo, ou o Deus poderoso, o Espírito Santo em sua vida, você fazendo a vontade de um e fazendo a vontade do outro. Fazendo a vontade de um e fazendo a vontade do outro. Porque a Escritura diz que vai você fazer a vontade realmente, algum você vai fazer a vontade a mais. Algum você vai honrar mais. Então ele quer dizer que você, ou você tem Deus, ou você não tem Deus. E ele vai levar a esse ponto quando ele fala assim: primeiro, ele permite que você saiba que você não morreu para si mesmo. Se ainda viver para si mesmo, então você não nasceu de novo pelo Espírito de Deus. Então ele diz: se você não nasceu de novo, ele foi cheio do seu Espírito, então você não pertence a Ele. Paulo começa a dizer que se você não tem o Espírito de Deus, você não é Deus. E isso talvez seja tudo para nós, muitas vezes. Por quê? Existe uma maneira para você receber o Espírito Santo. Existe uma maneira para você compreender como é que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo e como é que foi conduzido isso. O irmão Bruno chegava a dizer em suas mensagens que perguntava assim: tem alguém, irmão, aqui que possa vir ajudar nós a dar o Espírito Santo, receber o Espírito Santo àquelas pessoas, ensinar como receber o Espírito Santo? Você está entendendo isso? Se você sabe, você vem aqui e fala para os nossos irmãos e eles vão arranjar ou agendar alguém que você possa ir naquela casa daquela pessoa ensinar a receber o Espírito Santo. Estou louco? Não. Isso é o que o irmão Bruno disse. Então, por que isso? Você tem que entender por que isso. Porque existe uma maneira para conduzir isso e para receber o Espírito Santo. Agora, para aquela pessoa receber o Espírito Santo, a outra pessoa, ela tem que ter o Espírito Santo em sua vida para explicar como conduzir isso. Como você vai dar alguma coisa se você não tem? Como você vai dar o Espírito Santo a alguém se você não pode ter aquilo ainda? É isso que o irmão Brana, ele começa a colocar, porque ele quer colocar uma forma que a igreja ela trabalha dessa maneira, e ela vai trabalhar. Cristo foi, a igreja trabalha para levar o Espírito Santo às outras pessoas. Você sabia disso? Quanto mais você leva as outras pessoas e elas recebem o Espírito Santo, você liberta de um jugo.
Você está aqui para fazer isso no reino de Deus. Ou você só acha que você só recebeu o Espírito Santo e é o suficiente, e agora eu estou feliz porque recebeu o Espírito Santo? Deus dará isso a você para você ajudar outras pessoas. Ele vai dizer agora, depois de todo esse estudo que fizemos a respeito do sexto selo e que aconteceu com aqueles que passaram pelo período da tribulação, ele disse que ele está colocando uma ideia na relação que ele estava estudando. Por que as pessoas vão passar pela tribulação? Por que a igreja vai passar pela tribulação? Você pode começar a entender que quando a igreja vai passar pela tribulação, porque ela não recebeu o Espírito Santo. Ela não recebe o Espírito Santo, ela está justificada, ela está santificada e ela vai em direção à tribulação. Agora, quem não vai para a tribulação é a noiva. E a noiva, ela está dentro da igreja. Você começou a entender? A igreja está aqui. Não só aqui. A igreja está aqui. Ela está no mundo inteiro. Em relação ao quê? Aqui tem um grupo, aqui tem outro. Mas existe uma coisa que dentro da igreja existe um povo chamado noiva. Agora, por que eles são chamados noiva? Porque eles têm o mesmo calibre do noivo. Calibre, a mesma fé, a mesma decisão e o mesmo destino de levar a bênção aos outros. Você se lembra de Jesus Cristo? O que ele fazia? Olha aqui, vamos um pouquinho para frente. Você já deve saber se está cheio do Espírito Santo ou não. Você sabe se você está cheio do Espírito Santo. Agora eu vou dizer uma coisa para você: não se engane. Porque uma coisa eu vou dizer para você: se você se enganar, você vai para a porta. Vai para o fundo, vai para a boca da roupa, né? Vai se afundar. Já pensar, se você se enganar assim mesmo e achar que tem o Espírito Santo, e quando se deparar naquele dia, está dentro da tribulação, valeu a pena se enganar? Estamos vivendo nessa transição, irmão. Nessa transição, você não vê a escritura que diz em Mateus 24, ele diz assim, aqueles que vê, abriu os seus olhos, viram o florescimento de Israel. Você está vivendo esse tempo. Não passará. E agora? Como estamos com isso na mão? Irmão, não pega uma escritura e diz: Cristo está em suas mãos. O que você vai fazer com Cristo? É verdade. Olha o que ele vai dizer aqui. Muitos estão jogando roleta russa com sua alma. Ele não tem certeza desse recheio que é o Espírito Santo. E por isso estão em uma posição muito precária nessa hora. Porque para aquele que sabe fazer o que é o certo e ele não o faz, ele é imputado como iniquidade. Ele está dizendo uma coisa: você sabe fazer o certo e não faz, você está sendo realmente, você vai ser julgado por aquilo. É como você olha muitas vezes em reportagem: um médico, ele não fez aquilo e ele sabe fazer, ele toma uma posição que ele está matando aquela pessoa, ele é negligente. E será que não é a mesma coisa conosco, no lado espiritual? Se você sabe como deve conduzir, como levar a palavra de Deus e como viver a palavra de Deus, você deve então aplicar isso para salvar outras vidas. Porque agora estamos falando de vidas que vão para a vida eterna. Eu quero ler uma coisa importante também nisso aqui. Vou ler para a Bíblia, que você está aos Romanos 8, né? No verso 10. Ele vai dizer assim, Paulo começa a dizer assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa dos pecados, mas seu espírito vive por causa da justiça. Ele está dizendo que esse corpo aqui já foi julgado, já foi pago, já tem um preço para ele. Esse corpo vai descer à terra. Vai para o quê? Para o pó. Mas o espírito está vivificado. Porque esse espírito que
está aqui dentro, ele vai entrar em um outro corpo. Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que vem em vos habita. Então, você precisa, eu preciso do Espírito Santo para um dia vivificar esse corpo que desceu ao pó. E como estamos com isso? Porque eu quero entrar rapidamente em uma posição para você entender como estamos com isso. Você que está acompanhando, vamos rapidamente só em Tiago, para você entender o que eu quero dizer. Tiago, no capítulo 1, ele se expressa assim, no verso 19. Ele diz assim: sabe isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Daí lá no 26 eu quero que você acompanhe o que está acontecendo. Então quer dizer, todo homem seja tardio para falar. Para o quê? Meditar no que vai falar. Pensar antes de falar. Render os seus pensamentos e ver, não, opa, a minha ira não é boa. Minha ira não é boa. Não adianta eu achar que vou me irar, que vai ter benefício. Nunca foi assim. Agora olha bem aqui o exemplo. Se alguém entre 26, Tiago 1, 26, se alguém entre vós cuida ser religioso, Paulo está usando a palavra religioso para dizer, se alguém é cristão, se alguém é o filho de Deus, se alguém realmente segue a Cristo, e não refreia a sua língua, o que ele está querendo dizer? E não para de falar e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que se você não controla esse membro que é a língua, a sua religião que você está dizendo que tem, ela é vã, ela não tem nenhum benefício, ela não faz nada de bom, porque você e eu temos que ser controlados pelo Espírito Santo para não agir impulsivamente. O que acontece conosco? Irmãos, eu quero que você entenda. Por que tem problema? Por que dá briga? Por que dá briga aqui? Por que a família da igreja se briga? Por que você chega lá e acontece tantos problemas? Porque agimos por emoção e agimos por impulso. Você não parou, não meditou e não se expressou como devia. E esse cuidado a gente veio do passado, humanamente, sendo instruído dessa maneira. Sabe por que fomos instruídos dessa maneira? Eu quero que você entenda mais claro isso. Aí fora, sempre estamos disputando alguma coisa. Aí fora, sempre estamos querendo fazer e tentar fazer alguma coisa e disputando alguma coisa. E se pudermos ver passar do jeito que passamos na frente do outro, isso é aí fora. Se queremos dar um jeitinho para ganhar uma vantagem, é aí fora que acontece. Sempre estamos em disputa. Agora eu vou dizer uma coisa para você. No reino de Deus não existe esse tipo de disputa. Existe força buscar aquilo, mas não disputa entre eu e o meu irmão, entre eu e aquela pessoa lá. Por isso que quando você diz assim, eu fiz um concurso, eu fui disputar aqui, não. Você foi lá mostrar o que você tinha de entendimento. Você não está disputando com as pessoas. Porque se você tem esse pensamento de disputar com as pessoas, você ainda não entendeu nada. Essas são coisas importantes para você, porque
der, o brasileiro é assim, né? Ele usa essa expressão, vantagem. Eu tenho uma vantagemzinha aqui, eu consigo fazer um jeitinho aqui. Na palavra de Deus não existe jeitinho. Existe o que está escrito. Você diz assim, eu teria uma vantagem boa agora. Você não tem vantagem nenhuma. Você perdeu. Então, isso é para você entender o que eu estou dizendo em relação a esse assunto, né? E ele reforça esse pensamento, colocando alguns parâmetros para nós colocar. Ele diz assim, ele diz na questão da religião, né? Porque temos que cuidar da língua, para refrear sua língua, antes enganando seu coração de religião em vão. A religião pura, ele fala sobre a questão da religião pura lá no passado, porque era para manter, né, imaculado com Deus, o Pai, essa. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Ele usa essa expressão para dar uma ideia do que a gente deve fazer. A gente deve ajudar as pessoas. Lá, os mais necessitados eram as pessoas que eram órfãos e viúvas. Hoje, tem outras coisas, tem outras necessidades que você pode ajudar. Mas olha bem o que está dizendo aqui. Guarde-se da corrupção do mundo. Esse é o ponto. Você aprender das coisas que estão no mundo. Não é isso. Olha bem aqui. Porque recebesse o espírito de escravidão novamente para temer, mas vós recebesse o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Por quê? Você sabe que o espírito de adoção é um espírito de libertação? Essa é porque tomar vivo em Cristo. Você faz o que quiser, porque tudo que você quer fazer é agradar o seu Pai. O que ele está colocando aqui? Ele está colocando uma ideia assim, você quer agradar quem? A você ou a Deus? O que ele está colocando assim? Você quer agradar quem? A Deus. Sobre todas as coisas. Todas as coisas. Então, quando você recebe um espírito de adoção, que é o Espírito de Deus que está colocando a adoção em você, ele realmente, o Filho de Deus, ele está querendo fazer toda vez a vontade do seu Pai. E ele vai. Mas o espírito de escravidão é outro espírito, completamente. É um espírito religioso. E não vem de Deus, vem do inferno. E Satanás deseja ligar as pessoas a si mesmo e ao seu sistema organizacional. O amor liberta e o ódio liga. Estranha essa palavra? O amor liberta, o ódio liga. Você consegue entender isso? Se eu tenho um espírito que estou aqui com ódio, amargura, eu vou me ligar a outro. Eu vou começar a falar e vou me ligar a outro. E isso gera mais outro. E mais outro. Agora, o Espírito, que é o Espírito de Deus, ele gera amor. Ele gera liberdade. E liberdade, irmãos. Olha bem. Então, vamos examinar esses dois espíritos essa manhã, para ver qual é o espírito que controla você. Você foi vivificado em Cristo Jesus, ou está escravizado a uma doutrina ou credo. Faça uma crença libertar você, ou eles ou amarão. Veja, o amor une e o medo une. Duas coisas, o amor une e o medo também une. Mas o amor une os dois de uma maneira que o liberta de tudo mais. Enquanto o medo também une, mas o leva em a sujeição e repreensão, e punição. Como é que une? Você está com medo? Como é que a gente se une? Quando você tem medo, você une por causa da punição, por causa do medo. Eu sempre digo assim, eu vou entender esse quadro naturalmente.
você, se não seguir a palavra de Deus, vai para o inferno. Congregação, se você não trabalha, você vai para o inferno. Eu estou gerando o quê? Medo. E você está preocupado com a punição. Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha através do amor. Primeiro, Ele colocou o amor. Ele amou você primeiro. E colocou amor em sua vida. Você entendeu? Quando você coloca, diz, eu amei você primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Você entende, pai e mãe? Nasceu o Adriel. Quem amou primeiro? Foi o Adriel? Não. Foi os pais. Que olharam, chegou e o amor dele transbordou sobre eles. Você está entendendo isso? É assim Deus. Nasceu lá antes. Nasceu com você. Deus gerou esse amor sobre você. Não a punição, colocando medo em você. E acontece isso muito dentro da estrutura. Você começa a ter medo. E quando o medo chega, ele começa a ter medo da punição. E o medo vai chegando e as pessoas ficam temendo isso. Olha aqui. Vamos ler 1 Coríntios 13, verso 9. Paulo fala assim: porque em parte conheceis e em parte profetizando, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Opa! Então tem aqui, ainda em parte, mas quando vir o que é perfeito será aniquilado. Você sabe o que é perfeito? Deus. Não. Quem vem o que é perfeito? Quem é Deus? Deus é amor. Mas estou dizendo, aqui ele está expressando amor. Quando vier o que é perfeito. Porque muitas vezes estamos com uma fé, estamos com uma esperança, mas o principal de tudo isso vai gerar em amor. E Deus é amor. Está certo o que está expressado. Mas aqui, ó. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ponto. Paulo está falando isso porque acabei com algumas coisas que não me ajudavam em nada. O que é? O que não ajuda em nada? Vamos ver. Vamos entender o neném. Ele chora porque está sujo. Ele chora porque está com fome. Ele chora porque está com sede. Porque ele não sabe abrir a geladeira. Ele não sabe limpar. Quem faz isso? Os pais. Né? E a mesma coisa é quando você entra na estrutura. Ainda você é um menino. Então algumas coisas você chora para receber. E tem vezes que a gente vê muita gente chorando. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Mas estou dizendo porque ainda não chegou um adulto. Ele não sabe ir na geladeira e comer ou tomar uma água, ele não sabe ainda trocar a sua fralda, porque ainda é pequenininho. Mas Deus não quer que você fique desse jeito. Deus quer que o crescimento vem de quem? De Deus. Escreve, Paulo sempre falou, o crescimento sempre vem de quem? De Deus. Ele quer que você cresça. Amém. Porque se você não cresce, eu olho para você, você está sempre no jeito de você dizer, nosso irmão está tendo problema. Nossa irmã está tendo o quê? Um problema, ela não tem crescimento. Você vai ficar preocupado. O que você vai fazer? Levar um médico, né? Para ver qual é a necessidade. Então você começa a entender que Deus também está fazendo a mesma coisa. E ele está, olha aqui. Porque agora vemos por espelho e com enigmas, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos também como conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre essas três, mas a maior desta é amor. Amém. Por que é maior? Porque o amor não tem temor. O amor não suspeita mal. Amém. O amor sempre vence. É loucura isso, né? Se for falar, vai ser loucura, mas como, o amor sempre... O amor sempre vence. E Deus fez
em amor por você. Por isso, que quando você recebe esse amor de Deus, você não quer fazer nada errado para desagradar o seu Pai. Você não faz por punição. A punição é um sistema. Satanás imprimiu isso. E muitos vêm, muitos dão, e muitos fazem tal coisa, porque tem medo de ir para onde? Para o inferno. Olha aqui. Somos filhos de Deus, mas estamos perdendo a nossa herança por nossa conduta. Olha o que o irmão está falando. Somos filhos de Deus, mas estamos perdendo a nossa herança pela nossa conduta. Ele não está falando aqui a sua salvação. Ele está falando da sua herança. As coisas que fazemos, as coisas que permitimos e que seja feita, e a maneira como vivemos e agimos assim por diante, estamos vivendo milhões de milhas abaixo do nosso privilégio. Ele está aplicando uma coisa que você e eu temos que entender: ou tomamos a palavra de Deus, ou vivemos na ciência dos homens. Eu não estou dizendo que ela não foi feita para benefício nosso, foi feita. Mas estou dizendo, ou você vive a palavra de Deus e toma ela como ela é, ou você está em um problema findado. Olha aqui. Ele vai dizer assim: estamos vivendo bilhões de milhas abaixo de nossos privilégios. Então alguém pode ver a obra de Deus sendo feita? O doutor fulano de tal, o doutor Jones diz que é isso, e outro médico diz que é isso, e nós cremos nisso ao invés de olhar para a palavra. O que ele está querendo dizer aqui? Ele diz assim: foi todo médico, é isso. Outro foi todo médico, é isso. Outro foi isso. E você aceita aquilo. Quando você aceita, acabou. Você entendeu? Porque você não aplicou a palavra da fé de Deus. Amém. Sabia que muitas pessoas morrem por ter aceitado? Se você quer fazer um estudo, realmente todas as pessoas fizeram um estudo aí há pouco tempo, dizendo assim: aquelas pessoas que creem em Deus, elas têm mais facilidade de ser o quê? Curada. Mas por quê? Fé. Aí está a chave. Você está entendendo onde estamos? Então, o irmão Bruno está falando uma coisa clara. Agora, quando a pessoa não crê, ela recebe o médico, e aquilo ela toma, e aquilo acaba com ela. Você está vendo o poder da palavra? Você começou a captar o poder da palavra? Olha aqui. E o outro médico diz que é isso, que cremos nisso, ao invés de olhar para a palavra verifica o que é a comida da ovelha. E isso sai da palavra. Então agora o que ele está dizendo? A ovelha conhece o que é essa comida. A ovelha conhece o que é essa comida. Você que estava no grupo, você se lembra o videozinho que uma irmã colocou do joio e do trigo? Sim. Vários aí eu acho que viram esse, né? Mas me pegou de surpresa aqui. Porque eu falava tanto do joio e eu imaginava que o joio não seria tão parecido. Amém, irmãos? Vocês também não foram pegos de surpresa? Quem viu? Amém. Amém. Realmente, quando aquele agricultor puxou o joio, eu caí de costas. É trigo. Eu pensei assim: é trigo. Mas daí ele puxou o trigo e botou, amassou na mão. Ali estava a semente de trigo. Ele pegou o joio, amassou na mão. Não tinha semente, não tinha vida. E eu olhava, eu pegava, se eu tivesse ali, eu olhava assim: não, isso aqui é trigo. Eu também. Não é verdade? Você está entendendo o que está acontecendo? Muitas vezes o joio é tão parecido que a gente fica assim: meu Deus do céu, a única diferença que está ali é na vida, no grão, a vida. Então, o que estamos colocando aqui? Não estamos colocando os médicos em xeque, não. Os médicos de médica aí que vão receber a bênção de Deus e vão ser salvos. Por quê? Pela sua vida, pela sua ação.
coração, por se entregar para aquilo ali, pela salvar vidas, salvar de uma maneira que quer ajudar a curar, ajudar, está ali fazendo, porque quem cura é Deus, mas aí está ali ajudando. Tem homem que ama isso. Amém. Esses médicos serão salvos. Você pensa que não serão salvos, eu tenho certeza disso. Olha bem. Mas estou dizendo que um filho de Deus, ele tem que tomar a palavra como ela é, né? Ouvindo a mensagem. Algum de nós, ministros, devemos ter vergonha de nós mesmos, mantermos nossa congregação abaixo do seu privilégio. Toda a igreja cristã hoje está vivendo milhas e milhas abaixo do seu privilégio, dado por Deus, por causa de apenas meios adormecidos, sombrios. Aceite a promessa, acredite. Deus disse isso resolveu para sempre. Não importa quanto tempo leva para ser materializado, o tempo não significa nada para Deus. É a sua palavra que aceitamos, que cremos. Abraão esperou 25 anos para chegar àquela criança, mas chegou. Certamente nós acreditamos porque Deus disse assim. Então, para mim, não importa tempo, irmão. Nós vivemos no tempo. Luz, matéria e tempo. Nós vivemos nessas três dimensões. Mas Deus é eterno. E nós também, se temos Deus em nossa vida, somos eternos. Captaram isso? Nós somos eternos. Agora você se tranca há um tempo para receber alguma bênção? Pense nisso. Vamos para frente. Olha o meu orando dizendo aqui. A tua casa. Como eu disse outro dia, quando nascemos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em nenhum lugar. É forte em todos. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas a menor partícula de Deus, então você tem todo o poder. Capte isso, porque isso aqui é importante a igreja entender. Você diz que tem o quê? Você diz que tem o quê? O Espírito Santo. Então você tem Deus. Então você tem poder. Agora, você tem poder suficiente para fazer o mundo sair e viver nele. Mas é claro, esse poder é controlado pela fé. Você consegue entender lá? Esse poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus, ou uma filha de Deus, você tem poder de Deus em você. Veja, o que está dizendo assim, ó? Se você tem Deus, você tem poder, mas esse poder é controlado pela fé. Fé é uma revelação e é o cumprimento da Escritura. Então você faz a vontade de Deus, não é a sua vontade. Você está dizendo, se não tivesse essa fé, você estava fazendo outro mundo na fé, toda a frente, outro mundo, vamos fazer outra terra, vamos fazer isso. Não, você está fazendo sempre a vontade de quem? Seu Pai. Você entendeu? Por isso que é canalizada uma revelação. Deus vai lá e canaliza você. Vamos entender esse canalizamento aí. Aquela irmã que tinha aqueles dois filhos desobedientes que não queriam nem saber a palavra de Deus. Eles não queriam. Só que ela, quando ela fala a palavra, que o irmão estava falando sobre o assunto, veio a inspiração ao profeta. E ali ele diz, pode falar, pode pedir, tudo que pedir, receberás. E agora canaliza aquilo. E ela já sabe o que vai pedir. Ela vai pedir vida, vida eterna. Você captou aqui? Ela não vai pedir dinheiro, ela não vai pedir cura para sua irmã que está na cadeira de roda, ela vai pedir vida eterna para os seus filhos. Você agora captou a questão? Filhos são herança sua. Você vai pedir o quê? Vida aos seus filhos. Por que Jó fazia isso? Por que ele fazia sacrifício? Por que ele queimava os cordeiros? Será que meu filho fez alguma coisa errada? Será que a minha filha fez alguma coisa errada? Vou fazer sacrifício. Hoje, esse poder que Cristo derramou no Calvário não é maior que isso? Aí a questão.
Por isso que o Romano diz, estamos vivendo muito aquém do que porque Deus tem essa bênção. Agora, você é o dono que vai controlar isso de uma maneira em seu lar. Você tem que derramar. Agora, em que tempo Deus virá, não pertence a você, pertence a Deus. Você desce e toma com esperança que a tua família é toda em Cristo. Não importa. Eles estarão lá. Você entendeu? Porque o tempo pertence a Deus. Amém. O pior é você tombar e nem não vai dar. Está tudo assim desse jeito. Não vai vir ninguém. O que você diz? Você está amaldiçoando a sua família. Sem saber. Já pensou? Você abriu a boca, mas tudo desse jeito, acabou tudo. Você está amaldiçoando os seus filhos. Você está vendo o que é o poder da palavra? Quando você desce crendo na promessa de Deus, seus olhos verão isso. Amém. Mesmo que coma, mesmo que vira pó, naquele dia os meus olhos verão isso. Por quê? Somos acostumados que Satanás imprimiu isso. Você não está vendo como ele está? Você não está vendo como ela está? Deus não faz isso. Eles creiam na palavra. Amém. Creiam na promessa. Ele restaurará. Porque ele diz que a folha caiu, os galhos foram cortados, o caule e a raiz ficou lá no fundo. Mas esse diz, nos últimos dias será restaurado. Amém. Vamos um pouquinho para frente. Aqui, ó. Em seu sermão, água sempre presente. O irmão Branda diz, se você tivesse o suficiente de Deus em você, até que fosse apenas uma ação, isso é poder suficiente para fazer uma nova terra. Isso é energia suficiente para fazer uma lua nova e um novo sistema. É Deus e é forte. Agora, mesmo em cada crente aqui tem vida eterna. Em cada crente agora, filho de Deus, tem vida eterna, que é o Espírito de Deus em você. Pode ser suficiente que levantará os mortos. Esse poder é suficiente para levantar o quê? Os mortos, que cura os enfermos, que coloca em ordem, em condições, mas é controlado por uma lei. Aquele Espírito que está em você. Vocês são filhos e filhas de Deus. Esse mesmo Espírito que você tem em você levantará no dia da ressurreição. Então, sempre se lembre disso. Existe uma lei. E essa lei está focada na fé. O que Deus dá de revelação ao seu coração. Você ama? Porque Deus amou você. Você entendeu agora? Você tem que transbordar isso. Se você ama, você não quer ver mal de ninguém. E se você tiver a oportunidade, você vai aplicar a palavra para aquela pessoa receber o quê? O Espírito Santo também. Só um minuto, irmãos. 16. Aqui. Você deve nascer de novo, agora. A abordagem para esse nascimento, a abordagem para isso. E para se aproximar desse nascimento, você tem que passar por um processo. Assim como todo que vive, qualquer coisa que vive de novo tem que morrer primeiro. E você não pode manter o mesmo espírito. Você não pode manter o seu mesmo hábito. Então, quando você morre, você está dizendo assim, eu morri para quê? Você está mantendo o seu mesmo hábito, tem alguma coisa que não morreu ainda. Você começa a entender isso? Porque você está ainda... O que ele está querendo dizer? Você morre para os seus desejos. E isso quem coloca é o Espírito Santo em você. Você não tem força para vencer os seus hábitos, os seus desejos. Mas você se entrega em Cristo. Você dá o Senhor, eu não consigo, mas me ajuda, porque eu quero receber esse Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura. Você começa a desejar isso. Como
voltar, como Abel fez com o seu cordeiro. Você tem que morrer como o seu cordeiro. Você tem que morrer para o seu próprio pensamento, para nascer do seu pensamento. Deixe-me a mente que está em Cristo estar em você. Você tem que pensar seus pensamentos. E agora, irmão e irmã, deixe-me dizer isso tão inteligente quanto eu sei como dizer. Como você pode ter seus pensamentos e negar a sua palavra? Ainda afirmar que você nasceu de novo? Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta muito clara. Como você está com o seu pensamento e nega a palavra de Deus? Então você está com o seu pensamento. Agora você não está com o pensamento de quem? De Cristo. Olha aqui. Apenas pergunte isso mesmo. Como você pode fazer isso? Você não pode. Se você nasceu de novo, você tem um pensamento. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. Então, o que ele está querendo dizer? Se Cristo está morando em você, se você recebeu o pensamento de Cristo, você não faz isso, você não faz aquilo, você não age mais como aquela coisa que você andava antigamente. Você agora começa a confiar nas promessas de Deus, porque Cristo mostrou isso para você. Ele chega a dizer: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de quem? De meu Pai. Ele aplica isso na vida dele. Tudo que eu faço é porque primeiro vi meu Pai fazendo, porque ele era um vidente, ele veio como um profeta também. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Irmãos, porque ele era um vidente, eu não sou um vidente. Agora você pode usar Amós 3:7. Aquele que recebe um profeta com o galardão de profeta tem o mesmo galardão. Então agora você consegue ver também espiritualmente as coisas que estão ao redor de você acontecendo. E ninguém discerne em você porque você é espiritual. Você captou isso? Olha aqui, estamos quase finalizando, mais um estudo sabá. Senhor, viemos ver a Jesus. Um verdadeiro discípulo diz: você tem que morrer. Como posso saber quando estou morto? É a pergunta. Quando você reconhece que toda essa palavra é a verdade, então a palavra começa a viver em você. Bem, você diz: a nossa igreja ensina. Eu não me importo com o que a sua igreja ensina. É o que a Bíblia diz. Não importa. Você captou que o irmão Branda diz: a minha igreja diz, ensina tal coisa. Não. Você tem que ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O irmão Branda nunca foi contra a Bíblia. Nunca. Porque ele recebeu uma mensagem poderosa para o nosso tempo. Ele nunca iria. Por isso que ele fala: se o povo de Paulo entrou, o meu também entra. Porque ele aplicou a mesma coisa. Ele vai dizer assim: perguntas e respostas. Você que se arrepende, você tem que se arrepender e morrer diariamente para viver em Jesus Cristo. Você captou aqui? Você morre diariamente. Você não pensa assim: morri, agora tem o Espírito Santo. Não. Você tem que crucificar todo dia essa carne. Todo dia ela vai querer te trancar. Todo dia ela vai querer fazer alguma coisa errada. E você agora, se morreu com Cristo, você crucificou essa carne também. Por isso que o Paulo diz assim: você tem que se arrepender e morrer diariamente para viver em Jesus Cristo. Então, todos os dias você tem que morrer todos os dias para viver em Jesus Cristo. Tem gente que acha que morreu, deu. Não. Todo dia é um sacrifício. Vivo. A tua vida é um sacrifício vivo. Você crucifica esse da verdade. Olha aqui. E a outra para finalizar. Somos certos. A palavra igreja significa chamado e separado. E as duas pessoas não podem viver em você ao mesmo tempo. Você tem que morrer para as coisas do mundo e servir a Deus. Você não pode amar a Deus e amar ao mesmo tempo.
enquanto o amor do mundo estiver no coração do crente, ele se expulsa e se priva dos privilégios de Deus. Então, ele diz assim: enquanto você ama o mundo, você está expulsando a Deus. Deus não quer que você se desprivilegiando. Ele deseja que você tenha todo o privilégio pelos quais ele morreu. Cada privilégio que ele deu à igreja, ele deseja que você aproveite. É seu. Então ele está dizendo assim: ó, se você vive coisa do mundo, você não tem privilégio nessa parte. Porque você ama as coisas do mundo. Agora, se você ama a Deus, Deus tem privilégio nisso. E por isso que ele diz: faça prova de mim. Você captou? Faça prova de mim. Você não. E essa prova te coloca em uma posição que eu queria ler para finalizar. Se você tem a escritura e quer abrir, Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, diz assim. Ele fala muito claro isso para a gente. Paulo, ele explica isso com a clareza para ajudar nós como conduzir a nossa vida aí fora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de bom para promover edificação. Agora ele está falando uma coisa interessante. Então não serve nada mal, nada ruim, nada de maldição, mas que edifique. Quando eu vou falar mal de alguém, eu vou... Não, vou falar uma palavra que edifique. O que mais acontece hoje, irmãos? Talvez eu vou usar um outro ponto para falar isso, mas a gente não controla a nossa língua. E daí chega a ponto de gerar maldição, não só para o que você ama, mas também para você. Então, o que Paulo está dizendo? Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Você está conversando com alguém que está ouvindo? Gere graça, não maldição. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Porque quando sai alguma coisa mal da sua boca, o que está acontecendo? Você está expressando o quê? Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Ele está dizendo uma coisa muito clara: limpe essas coisas. Você tem amargura? Tire. Você tem ira? Tire. Você tem cólera? Tire. Gritaria, blasfêmia e toda a malícia, essa tire entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Amém. Isso é um cristão. Você entendeu lá? Quando você realmente entra esse Espírito de Deus em sua vida, você começa a sentir que precisa ser mudado o seu falar, o seu comunicar. Eu falei lá em Itajaí que quando Pedro, João, pescadores mesmo, e eles ainda não conheciam Cristo. Você sabe como é que é um pescador? Você conheceu João Pescador dentro de um barraco de pesca? Eles querem beber, falar de tudo que é jeito, fala um monte de nome, fala um monte de besteira, não estou nem aí o que fala. Mas agora pense uma coisa: quando Cristo chegou na presença dele e chamou eles, o linguajar mudou. Por isso, quando você vê Pedro negando a Cristo, ele já estava tendo uma experiência nessa jornada. E o que aconteceu? Tu estava com o mestre, porque você se expressava como mestre. E todo filho de Deus tem que mudar o seu linguajar.
Vamos ouvir nosso irmão. Hino 336, a página 242, 336. Meu Senhor, Pai, gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça, meu